A paz do Senhor Jesus, boa noite, meus amados irmãos. Hoje iremos falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, que está em Romanos 3, 21 ao 24. Deixa eu só abaixar o fundo aqui. Voltando, que está escrito assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o que fala aqui é que a gente já foi justificado por Jesus na morte de cruz. O que a gente descobre aqui é que a nossa justificação foi por Jesus morrer na cruz, que ele morreu sabendo que somos miseráveis pecadores, mas mesmo assim ele veio na terra, morreu na cruz só para nos salvar. Ele experimentou a ira de Deus. Ele experimentou a rejeição de Deus. Então, agora você deve estar se perguntando: o que é a justificação pela fé? É um ato jurídico da parte de Deus, que ele declara um homem justo, um homem injusto. Que ele declara justo um homem injusto. E com isso a gente foi regenerado. Deus nos fez, enviando Jesus na terra, ele nos fez nascer de novo. Igual está escrito em João 3, a conversa de Jesus com o sacerdote, né? O sacerdote perguntou para ele: como que eu faço para conhecer esse reino que você tanto fala? E Jesus respondeu: você tem que nascer de novo para conhecer esse reino. E ele responde a Jesus, perguntando: mas como que eu irei entrar novamente no ventre da minha mãe, sendo que já sou velho? E Jesus respondendo, disse: não é desse nascimento que eu estou falando, mas é do nascimento do Espírito de Deus que está sobre mim.
Jesus está falando do batismo nas águas, do batismo do Espírito Santo. Nós primeiro temos que nascer das águas para nascer do Espírito. Nós temos que matar o velho homem para que o novo homem nasça. E quando Jesus foi crucificado na cruz, o nosso pecado estava sendo imputado sobre Jesus. O nosso pecado foi imputado, mesmo antes dele estar na cruz. Lá no Getsêmani, quando ele fala: Senhor, aparta-te de mim esse cálice, o nosso pecado já estava sendo imputado em Jesus. Jesus já sabia que ia morrer na cruz. E eu acho muito lindo, porque mesmo ele sabendo que a gente é pecador, que mesmo ele morrendo na cruz a gente não ia parar de pecar, a gente ia continuar errando, a gente ia continuar pecando, ele morreu na cruz por nós. E por isso que temos que ser muito grato a Deus, a Jesus, que morreu na cruz por nós. Temos que reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, que nós dependemos de Deus, que nós dependemos de Jesus para viver. Nós temos que reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Deus é o nosso Criador. Então, meus irmãos, sempre quando você ajoelhar para orar, você ora agradecendo a Deus pelo seu fôlego de vida, por mais um dia que você está se passando, por mais uma noite que Ele te salvou, porque o inimigo, ele não luta só de dia contra a sua vida. Ele guerreia quando você está dormindo também. Ele guerreia no teu sono para te matar à noite, para te matar na madrugada. Mas Deus, Ele manda um anjo só para nos guardar. Por isso, a gente tem que sempre ser grato a Deus, sempre ser grato a Jesus, por causa, quando Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia e ficou com os seus discípulos, ensinando mais um pouco. E quando Ele subiu aos céus, Ele disse: enviarei o Consolador, ficai em Jerusalém. E cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar, os 12 discípulos. Veio do céu o som de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e cada um dos discípulos foram batizados com línguas estranhas. Esse som de um vento impetuoso
é o Espírito de Deus que estava enchendo a casa, que estava enchendo os discípulos de Deus, para eles fazerem as mesmas obras que Jesus fez na terra. Esse é um dos mandamentos de Jesus, quando ele veio à terra. E também, quando Jesus morre na cruz, o nosso pecado foi imputado em Jesus. Mas a justificação que estava em Jesus agora está sobre nós. No dia do juízo final, Deus, imagina-se num tribunal. Quem já foi num tribunal vai saber como é que é. Ou quem já viu filme americano. Deus vai ser o juiz. Jesus vai ser o seu advogado. E o diabo vai ser o acusador. Imagine que o diabo vai estar com um projetor de imagens e um telão. E ele vai passar ali todos os seus pecados que você cometeu. E vai mostrar e vai falar assim: aqui, Deus, nesse dia aqui, ele fez isso, desagradou o Senhor. Nesse dia aqui, ele se irou contra o Senhor. Nesse dia aqui, ele blasfemou contra o Senhor. Mas aí você vai estar ali quietinho, só ouvindo. Aí depois Deus vai falar assim: o que você tem a dizer em sua defesa? Aí eu vou falar assim: Senhor, eu sou um pecador, eu reconheço que eu errei, reconheço que eu pequei, eu reconheço que Jesus é o meu Salvador e que o Senhor é o meu Criador. Eu reconheço, Pai, que eu sou apenas barro em tuas mãos. Quando você se humilha na presença de Deus, Deus automaticamente vê Jesus através de você. Amém? Ele vê o Filho dele que morreu na cruz. Aí Jesus, o seu advogado, vai falar assim: Pai, ele está justificado pelo meu sangue. Eu morri por ele. Eu morri por ele. E ele não se engrandeceu por causa das suas obras. Ele está se humilhando perante o Senhor. Pai, ele está justificado. Mas aí chega outro com receio. O diabo começa a passar as imagens ali do pecado que ele cometeu, começa a falar com Deus. Aí ele vai falar assim: mas eu fiz as suas obras, eu evangelizei, eu curei em teu nome.
Deus vai falar assim: culpado. E essa pessoa irá ir para o lago de enxofre, né? Então, meus irmãos, a gente tem sempre que ser humilde, tem sempre que reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que o nosso fôlego é Deus que dá. Se Ele estalar os dedos, falar assim, ó, vem, acabou seu tempo. Seu fôlego acaba, seu coração para. A nossa vida, ela é um sopro. Estala os dedos, acabou. Você pode estar bem hoje, dormir, e no teu sono, Jesus te chamar. Porque para muitos, Jesus já voltou. Aqueles que morreram, Jesus já voltou. Jesus já chamou. E será que eles teve a oportunidade de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Será que eles teve essa oportunidade que você está tendo agora de ouvir essa pregação? Será que eles teve essa oportunidade? Talvez alguém te chame para ir na igreja. Vão embora, vão lá. Vai ser bom para você. Jesus vai falar no teu coração, vão lá. E você fala, ah não, eu tô cansado, eu trabalhei demais hoje. Ou, ah não, tô cansado, fiz muita coisa em casa. Hoje não dá pra mim não, eu vou ir outro dia. Já pensou se esse for o seu último dia? Aí Jesus, no dia do julgamento final, lembra aquele dia que eu enviei um filho meu para te chamar para ir na igreja? Lá eu tinha a tua salvação. Eu tinha a resposta que você precisava. Servir a Deus, meu irmão, não é fácil. Mas também é gratificante depois que você se encontra com Ele na glória. Depois que você tem aquele encontro com Deus, depois que você é batizado pelo Espírito Santo, depois que você é batizado com línguas estranhas, depois que você recebe os dons de Deus em tua vida. Talvez você tenha o dom de pregar, talvez você tenha o dom de revelação, talvez você tenha o dom de evangelizar. Eu, por exemplo,
Eu sou tímido, sou muito tímido. Eu não gosto de ficar aparecendo em vídeo, não gosto de ficar falando muito, mas é para Deus que eu estou fazendo. É para a honra e glória de Deus, porque eu sei que esse vídeo, essa semente que eu estou plantando, vai cair em terras férteis. Um exemplo de justificação pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Aqui, está em Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, ele tem que se gloriar sempre nas fraquezas. Você tem que se gloriar sempre nas suas fraquezas perante Deus. O 3. Pois, que dizia a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A crença de Abraão que Deus existia já foi imputado a justiça nele. Só de crer que Deus existe, a justiça já está sendo imputada em você. O 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que quer dizer esse versículo? Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, aquele que faz as boas obras, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida que temos com Jesus. Segundo a dívida que temos com Jesus. O 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Você entendeu essa palavra? Esse versículo? Vou explicar. Aquele que não pratica as obras, porém crê naquele que justificou o ímpio, quando Jesus morreu na cruz, ele nos justificou.
a sua fé já lhe é imputada em você. Mas eu te aconselho a você ir para o campo de batalha, evangelizar, fazer as obras e crer naquele que te salvou, naquele que derramou o sangue dele por você. A crer em Jesus, aquele que morreu na cruz por você. Não creia em outro Deus, porque outro Deus igual não há. Outro Deus que faz o que Jesus fez, morrer na cruz por você, não tem. Não tem. A gente tem pessoas que precisa de uma imagem para crer que ele está ali. É igual Tomé. Tomé teve que ver os buracos no pulso de Jesus para ver que era ele mesmo. Os discípulos, Pedro, quando eles estavam no barco, as águas açoitando o barco e o vento soprando, eles pensando que eles iam afundar, Jesus vem caminhando sobre as águas, e eles pensam que é o fantasma. Jesus fala, não temas, sou eu. Pedro diz, com dúvida, se és tu, Senhor, manda que eu caminhe até o Senhor. E Jesus falou, vem. Pedro desceu do barco, colocou o pé na água, colocou o outro, não afundou. Deu um passo, deu o segundo, mas na hora que ele ia dar o outro passo, ele estava focado em Jesus. Mas na hora que ele foi dar o outro passo, ele escutou o vento soprando. E tirou o foco de Jesus e olhou para o vento. Começou a afundar. Jesus, na hora que Pedro estava afundando, ele gritou, Senhor, socorre-me! Jesus foi, pegou a mão dele e falou, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, se Deus falou para você que você vai pregar, não duvida. Se você é tímido, se você não tem dom de pegar a palavra, começar a ler e interpretar a palavra, Deus vai te dar esse dom. Se você não tem aquele costume de pegar a Bíblia, abrir e começar a ler, Deus vai te dar esse costume. Mas começa a pegar a Bíblia. Hoje eu vou começar a ler Marcos 4. Exemplo. Comece a ler.
Comece a meditar na palavra. Leia o versículo 4, o capítulo 4 inteiro. Se você quiser meditar em outro capítulo, de outro livro da Bíblia, pega, lê ele por inteiro, do 1 até o final. Se for do 1 até o... Se for do, vamos supor, Marcos 4, do 1 até o 41. Leia. Leia. Leia e medita. Medita nessa palavra. Estuda essa palavra. Estuda essa palavra. Apareceu um versículo, você não entendeu? Pega. Se a sua Bíblia for de estudo, vai ter no rodapé aqui, ó. Vamos supor, não entendi o que Marcos 4, versículo 23. Não entendi o que falou. Vai estar aqui no rodapé, 4:23, no rodapé da Bíblia. Não deixe o seu chamado de lado. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não jogue. Deus confiou a você esse chamado. Chamado de louvar, chamado de levita, chamado de pastor, chamado de missionária. Somente creia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês.